sou convidado para falar sobre empreendedorismo e primeiro quebrando esse paradigma de que empreendedorismo está sempre associado a dinheiro e só a negócio. E não, o ser humano por instinto ele é empreendedor, ele é criativo, ele é atrevido. E aí você traz a história de um caba sonhador do interior do Ceará, de uma cidade de 18 mil habitantes, teoricamente invisível, escondidinha lá, escondida para o poder, para a mídia, enfim. E aí que tem um sonho de escrever poesia e literatura de cordel, que é uma modalidade literária que sempre foi sofreu sempre discriminação associada a algo matuto, rural e tal, e que esse cara tem um sonho de falar para milhões de pessoas. A coisa acontece com muita luta e isso também é empreender. Então a minha ideia, quando eu subo num palco para conversar com as pessoas, é falar com uma temática muito humana, que eu acredito que antes de ser um profissional, antes de falar com um médico, com um advogado, com um borracheiro, com um vendedor de picolé, eu estou falando com um ser humano. Então a minha palestra tem muito disso. É gente falando para gente. Claro, em suas poesias, né, que a gente acompanha muito, principalmente no programa da Fátima, a gente vê do nada você conseguir compor versos, né? Fala pra gente de onde vem essa inspiração para às vezes é soltado um tema e você já consegue transformar aquilo em arte. Existe um poeta popular que eu gosto muito no, no Nordeste chamado Pinto do Monteiro, que perguntaram para ele o que é poeta. E ele disse que poeta é aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. E fazer poesia é exatamente isso, é sempre um desafio. Muita gente me pergunta sobre essa coisa de a inspiração, já que eu escrevo sobre tudo. Eu escrevo sobre gente. Então, quando eu me proponho a dizer que eu vou usar a minha literatura para transformar pessoas, eu tenho que falar sobre todo tipo de assunto. E aí me pergunta, e a inspiração vem de onde? E eu não sei, eu não faço a menor ideia. Tem coisa que eu escrevo e que eu acho tão sobrenatural que depois eu olho e digo, não foi eu. Não foi eu que fiz isso aqui. Tem coisa que eu escrevo e que eu esqueci que fui eu. Às vezes eu pego um poema que eu escrevi há 2, 3 anos e eu leio e digo, meu Deus, que negócio bonito, isso não foi eu não. Mas foi. E aí uma pergunta que é comum para o artista, para o compositor, para o pintor, para o poeta. E a inspiração, de onde é que vem, de onde é que sai essa coisa toda? E eu só posso atribuir isso a algo divino. Eu acho que nós somos instrumentos de Deus. E eu fico muito grato quando eu vejo a minha poesia sendo usada para o bem. E tudo que é usado para o bem tem um dedo de Deus. E aí eu acho que tem algum respingo quando eu estou pensando o que é que eu vou escrever, Deus joga um pouquinho ali e aí vira poesia. Braulio, a gente está numa feira de turismo e você é nordestino, você exalta muito isso. E a gente sabe do potencial que o Nordeste tem em relação a isso. E a gente sabe do potencial mineiro também para o turismo. A gente está aí numa época de um período eleitoral, período político. Está na hora dos políticos também se preocuparem com essa questão do turismo dentro do Brasil, que pode ser uma opção aí para a gente vencer essa crise econômica? É hora dos políticos se preocuparem com tudo, porque o que parece é que não existe preocupação alguma. E o turismo é uma ferramenta social, é uma ferramenta cultural. Eu sempre digo, eu falo de cultura popular. A minha temática é cultura popular. E dentro de cultura popular, eu consigo abraçar o esporte, porque quando um time de futebol entra no estádio e coloca 50 mil pessoas naquele estádio, de alguma forma é uma representatividade de um povo, da cultura de um povo. O turismo. Olha, eu sou de uma região que é muito conhecida por belas praias, né? Quando se fala de Nordeste, todo mundo já pensa nas praias e tal. E é incrível como a gente percebe um abandono do turismo de experiência, o turismo humano, de como as pequenas cidades, eu percebo por circular no Brasil inteiro, cidades que não tiveram o privilégio de, de existir com cachoeira, com belas praias, com atrações da natureza, o artesão ele é enfraquecido, porque ele não tem para quem vender. O restaurante é enfraquecido porque não tem, a rede de hotelaria é enfraquecida porque não tem quem vá lá. Então é preciso estimular o que eu chamo de turismo de experiência, o turismo humano. A cada lugar que eu passo, o que eu encontro de mais encantador é o povo.
Eu sempre digo isso. Eu tenho certeza que o melhor de Minas é o mineiro. Então, eu acredito que o poder, ele tem que enxergar isso. O potencial turístico do povo, de contar a sua história e de proporcionar experiências. Não tem como terminar essa entrevista sem um verso. Então, com vocês, Braulio Bessi. Hoje eu vou falar aqui sobre, como eu falei para vocês, sobre uma história de vida muito humana e, como eu estou aqui falando para seres humanos, para irmãos, eu tenho um poema que eu queria deixar, um trecho para vocês, que diz assim: o meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para modo de atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Um cheiro no coração de todo mundo.